Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna, como vocês estão? Meus lindos, vim fazer esse vídeo mais rápido para a gente falar um pouquinho sobre essa ideia de abandono, né? Que a gente está abandonando os pais. E qual é a minha leitura, a leitura do Theta, até por conta da experiência corporal, o que isso significaria ou como a gente pode pensar, né? Aqui não é um critério totalmente fechado, mas são pontuações que eu uso que eu acho que são relevantes para a gente pensar nessa questão, principalmente quando o bode quer sair de casa ou quando ele intui que já é a maneira, que há a possibilidade dele seguir, e aí a gente esbarra com as crenças de um adulto que se julga abandonado. Então, como é que é isso, tá? Eu recebi um e-mail recente, eu falei assim, eu preciso fazer esse vídeo. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que aqui embaixo na descrição tem o meu e-mail e tem um link que tem todas as redes lá. Então, o grupo do Facebook de apoio para sobreviventes, a página, o Instagram, tá tudo lá. O Instagram é @terapeutabruno, não é muito diferente daqui do canal, tá? Então, se vocês quiserem seguir as outras redes, é só clicar nesse link. Se você quiser mandar um e-mail para falar alguma coisa, queira conversar e solicitar atendimento também, tá bom? Beleza, vamos lá. Bom, gente, o que eu aprendi que foi muito importante diante dessa frase que você está abandonando alguém, né? E eu, na minha experiência, minha mãe tinha uma paralisia, virou um tumor, e esse tumor já existia, mas ela fez a última cirurgia, acho que eu tinha 3 anos, e depois, por conta do agravamento do quadro, né, aí também por conta da própria disfuncionalidade, ela ficou tetraplégica. Então, a ideia de que se eu me desligasse, estaria abandonando, né, era muito forte, né? Então, isso era uma coisa que meu sistema dava uma alarmada. E aí, o que eu fui entendendo com a terapia, com o Theta, e aí hoje eu consigo organizar um pouco essa ideia. A gente acredita, principalmente, que somos responsáveis pela nossa vida. Então, a nossa ajuda para com o outro, de uma postura adulta, ela sempre vai ser de trampolim, quando a gente conseguir ajudar. Nunca uma muleta e nunca o altruísmo compulsório. O que eu chamo de altruísmo compulsório? Pelo menos a leitura que eu tenho. É você ser tão bom, ser tão bonzinho para o outro, que você acaba se destruindo, você acaba totalmente se anulando. E uma das questões que uma vítima, uma sobrevivente precisa recuperar na sua vida, muito forte, é esse fortalecimento da identidade e essa falta de autocuidado, né? Porque como você é projetado e você acaba acreditando que você tem que cuidar o tempo todo do outro, cuidar das coisas dos outros, a autoanulação, o autoabandono é muito forte, né? O que eu aprendi à luz do Theta, o que eu fui aprendendo com as terapias é o seguinte: a gente abandonaria, assim ainda, né? A gente abandonaria uma criança indefesa, né? Um filho, e aí a gente deixou essa criança com estado de vulnerabilidade, lesões emocionais, né? Violência psicológica e física. Isso aí é um abandono assistido, né? Aquele qual as mães deixam a criança, dão um mínimo para o corpo crescer, né? E colocam na escola porque teoricamente é obrigatório, ou pelo menos pela legislação é obrigatório, mas isso nem sempre é cumprido. Então tem o abandono afetivo e o abandono assistido. Animais também entram nessa categoria de abandono, apesar de lá na leitura do Theta a gente também conseguir ver muitos deles escolhem seus caminhos de acordo com as suas crenças positivas e negativas, né? Então, também tem esse abandono de animais. E pessoas em situação de vulnerabilidade seriam um abandono? Depende da ótica, porque aquela pessoa também teve a sua autorresponsabilidade e ela construiu coisas para chegar nesse ponto, vamos dizer assim, né? Ela foi acreditando, assimilando coisas, com muitas muletas, muitos ganhos secundários, se apoiando nas outras, né? E aquela condição de alta vulnerabilidade também foi se colocando.
Pelo menos essa é a minha leitura. Então, sempre parto do princípio da orientação, né, que a gente pode dar uma assistência quando a gente tem condições emocionais para isso, condições estruturais para isso, condições financeiras para isso, porque o outro também foi responsável pela vida dele, pela construção dele, pela potência dele, né? É uma coisa que a gente sempre fala aqui, eu e o Carlos, tipo assim, cada um dá o que pode. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que cada um dá o que quer dar, né? Porque em algum momento eu precisei ir ao encontro de algumas questões para poder melhorar. Eu tinha a opção de não fazer e tinha a opção de fazer, né? E aí, como eu escolhi me desenvolver, eu fui lá e fui fazer, né? Então, assim, eu vou fazer um vídeo sobre esse cada um dá o que pode, porque, né, é contestável de certa forma. Entendo a leitura, né, a pessoa não tem aquilo, mas será que ela não tem porque ela não quer, ficou mais confortável, ganho secundário, abandonou o filhinho lá com a tia, aí o paizinho ficou muito legalzinho lá para ter a vidinha dele solteiro, né, não cumpriu o papel, a função social de pai e a função familiar de pai. Assim, aí tu dá o que tem. Isso pra mim, gente, isso pra mim, a gente fica concedendo relações indignas e manutenção de relações indignas. Aí eu acho que eu vou entrar em outro campo. Então, acho que essas três categorias, pelo menos é que eu consigo ver, tá? Se alguém tiver uma opinião diferente, pode falar aqui comigo. Mas que eu consigo ver seriam essas três categorias. Sabendo também que uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, ela tirou por algum motivo, a potência dela, a potência do vir a ser, as conexões com a ajuda. Quando a gente fala de autoajudar, né? Quando a gente fala de família disfuncional, a gente vai perceber, isso é um critério importante na hora de você falar assim, minha mãe vai mudar, meu pai não vai mudar, não sei quem vai mudar, é que como essa pessoa se comporta diante dos eventos, em todos os momentos, ao longo dos anos. Pelo menos é um critério que eu usei. Tipo assim, 40 anos não mudou, vai mudar? 80 anos não mudou, vai mudar? Pode ser que tenha alguma ação divina, alguma intervenção, né, mística, revolucionária, que aconteça alguma abertura. Mas a leitura da tia é que geralmente essas pessoas têm um padrão comportamental muito marcado, tiveram muitos ganhos secundários em relação a isso. Então, a dinâmica dela, assim, a estruturação de funcionamento dela já é naquele retroalimentação. E se for narcisista, aí eu não acredito mesmo por conta das questões relativas ao transtorno, né? Então, a gente pode olhar sobre essa ótica. Então, olhar de volta com a peninha, com o vitimismo, com o coitadismo, que é o olhar que o bode que está querendo sair começa a olhar para essa pessoa, a gente tira a potência dos dois, tanto do bode, né? Pode, né? Que eu sempre falo que vocês não são bodes, apesar de falar que são bodes, é uma classificação, gente, mas eu não quero que vocês fiquem no lugar do bode, é isso que eu quis dizer. E tira a potência dessa pessoa, né? Uma das coisas que eu ouvi de uma enfermeira que estava cuidando da minha mãe, e foi muito importante para mim, foi o seguinte, que ela falou assim, Bruna, olha só, você suprindo todos os ganhos secundários que sua mãe começa a articular para ter perto de você, você está tirando os aprendizados dela. Os aprendizados mesmo da vida, você está tirando a oportunidade dela aprender. Isso ficou muito forte, eu falei assim, é isso mesmo. E eu também tenho que aprender a lidar com as buchas que eu mesmo coloquei, né? Porque a gente faz essas coisas para se defender, e aí tem uma série de questões, a única possibilidade e o recurso que a gente tinha no momento e tal, aí aciona o auto-perdão, beleza, a gente vai ficar bem com o que a gente resolveu. Mas essa leitura, você está me abandonando, que é uma acusação muito forte da mãe, você está me abandonando. Não, gente, eu estou seguindo. É que seguir faz parte da vida, né? Aí a pessoa fala assim, bom, mas eu gostaria de assistir, né? Eu acho que eu poderia assistir. Então, assistir para ser o trampolim. A muleta toda, né? E a pessoa não anda literalmente porque tem alguém que faz tudo, a gente começa a negociar com vínculos indignos. E aí o que acontece muito na vida do bode expiatório é que nas outras instâncias
ele também encontra esses padrões repetitivos, então no trabalho, namorado. Então acaba ele reforçando o ciclo de codependência, né? Em todas as áreas é meio assim. Os padrões e as crenças sociais sobre famílias também vão reforçando isso, né? Ah, é melhor todo mundo junto, se amam sempre incondicionalmente, mãe sempre ama. E aí a gente vai tirando os aprendizados. E o que eu vejo realmente acontecer quando a pessoa se apropria disso, né? Ela não compra a ideia de que ela serve de muleta e ela se desconecta com medo do que vai acontecer com o outro, né? Vai desconectando desse medo, ela consegue se impor e aí a vida também dá as suas retribuições, né? Quando a gente vai dar um limite, a gente fica geralmente com muito medo, né, do que pode vir, dos rebates, das críticas, essa pessoa vai piorar mais, mas eu vejo que você ficando nessa postura alinhada, tendo mais essa certeza de autorresponsabilidade, as coisas também tendem a melhorar. Pode ser que num momento inicial fique muito confuso, mas depois começa a melhorar. Pelo menos é a postura que eu tomei em muitos momentos, a postura que alguns dos meus clientes começam a tomar também em vários momentos, e a vida vai apoiando a gente e abrindo as nossas dinâmicas de enxergar a vida de uma outra maneira, então vai abrindo as crenças, assim, vamos dizer assim. Você acreditava que você só tinha um caminho e aí precisava, né, ficar no altruísmo como só o tempo todo. Aí você vai tomando responsabilidade, vai separando essa questão simbiótica aí da mãe, da codependência, que daí tem um traço lá atrás, aí que a terapia corporal, e Freud também explicou, mas aí eu não vou entrar nesse campo aqui, mas a gente vai caminhando. Por quê? Os pais, eles têm que se fazer desnecessários à medida que a gente vai crescendo. E os pais de famílias disfuncionais, eles não dão essa permissão para o filho seguir. Então a gente está ferindo uma lei sistêmica, né? Que se vocês observarem os mamíferos ou outras espécies, né? O passarinho sai do ninho, começa a voar, segue, né? E aqueles paizinhos lá pequenininhos, bonitinhos, fofinhos dos passarinhos, se tornaram desnecessários, vão fazer outros filhinhos, vão viajar para outros lugarzinhos. E assim, eu acredito que a lei sistêmica funciona muito por aí, né? Então, as frases de que tem essas frases que são ditas, filho ingrato, eu te dei tudo, você vai me abandonar, ela é muito característica de uma pessoa que se vitimiza e que se coloca na inversão de papéis, né? Eu conheci muitos anos atrás, acho que foi na clínica que eu trabalhava, eu não lembro se foi no consultório ou foi na clínica. E uma mãe obrigava a filha a fazer toda a parte de carinho afetivo. Então era a filha que coçava as costas, a filha que tinha que fazer carinho na cabeça, a filha que tinha que preparar o banho, que ela gostava de tomar banho na banheira. Todos os cuidados afetivos, ela fez uma inversão de... Gente, a criança estava num grau de estresse assim, uma coisa absurda, né? Porque estava lesionando uma ferida crucial para a gente quando a gente estuda a mãe suficientemente boa, né? Que é o dar incondicional. Lá no Theta Healing, quando eu faço a leitura, eu vejo que as pessoas não têm gramadas no corpo, né? Pelo menos o meu nicho de atuação não tem gramadas no corpo, esse amor incondicional, uma das coisas que a gente começa a enviar quando a gente faz o Theta. A pessoa sempre sentiu essa inversão de papéis. Ela é sempre colocada no lugar para gerar menos angústia para a mãe, né? Bom, aí a gente vai entrar no campo das angústias e aí é outro vídeo, tá? Só queria deixar esse recado aí para ajudar vocês a refletirem, né? E uma frase que eu falo muito lá no Instagram, que eu sempre fico remetendo a isso, a gente não pode se culpar por uma pessoa que sempre se auto-abandonou. A gente não pode se culpar por uma pessoa que não foi responsável por a vida dela, né? Às vezes vem uma frase assim, seu pai é assim, foi ele o culpado. Sim, mas quem fez a escolha, consciente ou inconsciente, com ganhos secundários ou não com ganhos secundários, para escolher esse pai para você, né? É muito fácil culpar o filho, ou então o pai ou a mãe que culpam os filhos de não serem amigos, né? Mas quem foi autorresponsável para gerir essa família
de modo bem, né? Modo, assim, consciente. Então essas culpas vão sendo implantadas e aí você fica com peso, né? Você carrega você e um peso morto. Gente, não dá, né? Não dá para carregar você, subir uma ladeira e um peso morto, né? O peso morto, ele sempre vai querer ser um peso morto. Então, é complicado, assim, é complicado. Então, pensem com carinho, será que você não está codependente? Será que você não está no altruísmo compulsório? Será que você não está minimizando esse processo de desenvolvimento dessa pessoa, né? Porque uma hora a vida cobra e a gente vai lidando com as consequências das nossas escolhas, né? Eu lido aqui com as minhas e, né, teta rilha para tirar a esses ganhos secundários. Então, todo mundo se torna responsável e aí a gente cresce junto, tá? Então é isso, é o que eu penso de abandono. Vamos ver se vocês falam aí nos comentários como é que vocês se sentem em relação a isso e se foi eficiente o vídeo, tá bom? Super beijo, gente. Tchau!